Quero saudar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar, de alguma forma, cooperando com os meus irmãos aí em Vila Ema. Recebi esse convite do meu amigo, pastor Silas, para estar gravando essa mensagem para os irmãos e me sinto honrado por isso. A paz do Senhor, pastor Silas, um grande abraço ao irmão, a toda a família. Também manifesto aqui a minha alegria, né, de poder estar falando aos irmãos da congregação de Vila Ema. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe grandemente. Amém? Nas suas orações, lembre-se de estar orando por nós. Eu sou o presbítero Renato Duran. Eu sou dirigente da congregação ali, Assembleia de Deus, Vila Simões, Ministério Ipiranga. E conto com as orações dos irmãos também nessa nossa caminhada. Amém? Meus irmãos, nós queremos meditar aqui num texto, para a gente ser bem objetivo aqui, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 24 e vamos estar compartilhando um pouquinho dessa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, diz assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Tá? Aí aqui um pouco mais adiante nós vemos o próprio Senhor Jesus explicando essa parábola aos seus discípulos. Nós vamos ler agora aqui a explicação da parábola do joio, no mesmo capítulo 13, a partir do versículo 36, que diz: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele, e os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Nós vamos precisar aqui, irmãos, de graça para a gente poder ministrar essa palavra, para que o Espírito Santo possa trabalhar aos corações. Na verdade, a palavra de Deus, ela prospera naquilo que ela foi enviada, não é? Então, o Espírito Santo, ele é quem ministra os corações. Então, nós gostaríamos aqui de, em tese, fazer uma explicação em relação a essa parábola, né? Nós vamos aplicar essa tese dentro dessa parábola. O que eu quero dizer é que, em tese, todos aqueles que amam também odeiam. Ah, irmão, mas espera aí, como é que odeia? Odiar não é de Deus. Não, vamos entender. Em tese, todos que amam, de certa forma, também odeiam. Vamos dar um exemplo melhor disso. Por exemplo, quem ama a justiça odeia a injustiça, correto? Quem ama fazer as coisas certas odeia fazer as coisas erradas. Então, em tese, partindo dessa lógica, nós afirmamos que quem ama também odeia. Se a gente observar, por exemplo, dois versículos lá de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 17, diz que 6 coisas o Senhor aborrece. E a
a sua alma abomina. Se a gente fosse procurar uma tradução literal ali para essa questão de que a alma de Deus abomina, poderíamos usar o termo Deus detesta, Deus não suporta e até não o porquê Deus odeia, não é? Nós não vamos entrar ali no mérito daquela situação porque não é o que nós vamos falar. A gente só está usando isso como exemplo para a gente se apoiar nessa tese para entender um pouco a parábola do joio e do trigo, tá? Então nós vemos aqui que quem ama também odeia, nesse sentido que nós estamos aqui exemplificando para os irmãos. A parábola do joio, notem que o joio ele é semeado, não é? Aqui diz o texto que nós lemos, vamos voltar aqui, capítulo 13, 24. Ó, o texto que nós lemos diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, tá? Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então tem um bom campo, tem o pai de família, tem o dono da lavoura, que é Deus, não é? E ali o inimigo que semeia o joio. Então foi semeado o trigo no campo e ali o pai de família adormece, não é? Ele não vigia, o inimigo vem à noite e semeia também o joio, não é? Ele semeia o joio e ali compromete, em termos, né, entre aspas, compromete aquela lavoura, aquela plantação. Quando vem aquela situação, a vontade ali é de passar a foice e acabar com tudo. Mas o dono da lavoura, ele olha para aquela situação e fala: não, peraí, não vamos passar a foice, não vamos acabar com tudo. Porque por mais que eu possa detestar o joio, eu amo o trigo. Lembra aquele conceito em tese que nós falamos no princípio? Que aquele que ama, em tese, também odeia? Por mais que o dono da lavoura pudesse detestar o joio, o que o impedia de passar a foice em tudo era o seu amor pelo trigo, que era maior. Então veja que muitas vezes nós vivemos situações parecidas e nós não precisamos perder tudo por causa do inimigo. Nós não precisamos pôr tudo a perder por causa do inimigo. Por quê? Porque o inimigo, o máximo que ele pode fazer, presta atenção, o máximo que o diabo pode fazer é semear o joio. Ah, mas o diabo acabou com a minha vida, e o diabo acabou com o meu casamento, e o diabo acabou com o meu relacionamento familiar, e o diabo acabou com o meu emprego. Vamos entender bem essa questão. O máximo que o inimigo pode fazer é semear o joio. A partir daí, o que acaba ou não com as coisas, com as situações, são as nossas ações. Veja bem, se o diabo pudesse nos matar, ele já o teria feito. Se o diabo tivesse poder para aniquilar nossa fé, para invalidar nossa fé no Senhor, ele já teria feito. Mas ele não tem poder para isso, ele não pode fazer essas coisas, entendeu? O diabo ele não pode te tocar sem a permissão de Deus, o diabo ele não pode aniquilar a tua fé, porque a tua fé está firmada em Jesus. O diabo, ao agir dele na vida das pessoas, é limitado. Mas o que ele faz, muitas vezes, é semear o joio. E o que é esse ato de semear o joio? É trazer confusão. Por quê? Porque o joio é confusão. Ah, mas por que, irmão, que o joio é confusão? Porque confunde. Se nós pegarmos essa parábola do joio e do trigo e analisar de uma forma mais profunda, nós vamos ver que o pai de família ele não quis passar a foice em tudo por causa da semelhança entre o joio e o trigo. Uma plantação, quando ainda eles estão crescendo, é muito difícil distinguir qual é joio e qual é trigo. Você consegue ter essa distinção, melhor dizendo, quando o produto, ali no caso o trigo e o joio, eles amadurecem. Porque o trigo ele continua com ali a sua coloração dourada, ele é flexível, você vê ali as sementinhas. O joio não, o joio ele fica mais esverdeado, ele é rígido e não tem semente nenhuma, não se aproveita para nada, não é? Então, até que eles cresçam,
A situação é de administrar agora. Não tem o que você tirar, o que você jogar fora, o que você cortar. Veja, nós não podemos jogar tudo fora por causa do joio, por causa da confusão que o inimigo plantou. Porque veja como acontece. O inimigo ele lança a confusão, ele faz aquela contenda, como é próprio dele trabalhar dessa maneira, não é? Aí a pessoa vai querer acabar com tudo. O máximo que o inimigo faz, eu repito, é semear o joio. A partir daí, quem acaba com tudo ou não somos nós. Vai do seu discernimento daquilo que está acontecendo. Vai do seu discernimento daquilo que o inimigo está fazendo. Por quê? Um exemplo. Ah, porque o inimigo ele lançou uma confusão aqui no trabalho da igreja, um exemplo, num coral, no grupo dos jovens, no grupo das senhoras do círculo de oração, enfim, qualquer departamento. Aí a pessoa que está ali, porque eu não ensaio mais, porque eu não participo mais, porque eu não venho mais. Peraí, você vai acabar com tudo por causa do joio, sabendo que o máximo que o inimigo faz é semear o joio? A ação dele parou ali. Dali para frente, quem fermenta isso somos nós. Quem faz a coisa ganhar proporção ou não, somos nós. Então a gente precisa ter o discernimento que eu não posso pôr tudo a perder por causa do joio. Porque se eu começo a agir dessa forma, dá a entender, veja bem o que eu vou falar, dá a entender que quem agora dita os parâmetros da minha vida é o diabo. Porque se eu vou acabar com tudo por algo que ele semeou, é sinal que eu estou ouvindo mais a ele do que a Deus. Sendo que a minha vida, ela é regida, ela é controlada por Deus. Quem que está no controle das nossas vidas? Não é o Senhor? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o aceitamos como Senhor, como Salvador, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos dEle. Então veja que nós não podemos acabar com tudo por causa do joio, por causa da confusão que o inimigo semeia. Como é que funciona isso na prática? Porque teve um problema no relacionamento, por exemplo. Quem que liga lá para o advogado para orçar um divórcio? É o diabo? É a pessoa. Quer dizer, a confusão foi semeada, o problema foi instaurado. O diabo semeou o joio no meio dessa plantação, mas dali para frente as decisões de acabar, de passar a foice em tudo, aniquilar com tudo, ou administrar para que as coisas vão voltando para o seu lugar, para que elas cresçam, para que você possa ver como agir nessa situação, é pessoal. O inimigo não pega o telefone para ligar para advogado, para orçar um divórcio. O inimigo não manda um filho para fora de casa. Quem manda é o pai, quem manda é a mãe. O inimigo não arruma uma discussão no meio da família, por exemplo, para ofender um parente. Quem ofende são as pessoas. Tudo bem, o inimigo semeia o joio, ele cria a situação para isso acontecer. Mas aí quem cai na história dele, ou não é? Somos nós. Então a gente precisa ter esse discernimento. Quando o pai de família é avisado que o inimigo veio à noite e semeou o joio no meio daquela plantação, e ali os homens têm o interesse de passar a foice, de acabar com tudo, o dono da lavoura para, ele analisa, ele fala, não vamos cortar tudo, porque por pior que seja esse joio no meio da plantação, existe o trigo lá, existe aquilo que eu amo, existe aquilo por quem eu dei a minha vida, e eu não vou estragar o trigo, porque por mais que eu deteste o joio, eu amo o trigo. Então, às vezes, nós precisamos colocar as coisas na balança. Porque, poxa, aconteceu isso e estou com um problema familiar, estou com um problema no trabalho. Peraí, vamos pensar. Por mais que eu deteste essa situação, por mais que isso me incomode, eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o meu emprego, eu dependo do meu emprego. Não é? É igual aquela situação, acontece um problema no trabalho, por exemplo, aí a pessoa, ela fica ali indignada, talvez, ela tem até razão na sua indignação, não é?
e ela tem vontade de chegar ali, talvez para o seu chefe, para o seu gerente, e falar aqueles 5 minutos, não é? De ira, de raiva, e olha porque e descarregar aquele caminhão, sabe como funciona? E a pessoa se sente bem naqueles 5 minutos. Ela se sente aliviada naqueles 5 minutos. Só que o que vai acontecer com essa pessoa? Se ela for empregada, ela vai perder o emprego, vai ser mandada embora. Se ela for empregadora, se ela for o dono do negócio, ela corre o risco do funcionário se demitir e não querer mais trabalhar para ela. Ou seja, se a pessoa perde o emprego, o sustento da família vem de lá. Então, por causa de 5 minutos de alívio, ela compromete o sustento da sua própria família. E isso vai ocasionar uma situação muito pior. Então veja, irmãos, com isso o que eu quero dizer é que o inimigo nas nossas vidas, o máximo que ele faz é semear o joio. Ele cria confusão, ele cria situações para nos derrubar, mas quem toma a atitude somos nós. Quem é responsável em fazer ou não fazer somos nós. Então Deus nos chama a essa responsabilidade. Olha, veja bem, analise o que você está fazendo. Ah, porque eu não canto mais nesse grupo, porque eu não venho mais a essa igreja. Por quê? Porque o inimigo semeou o joio? Agora vai ter que saber administrar. Vai ter que saber esperar crescer para administrar, para Deus dar uma direção e no tempo certo o joio ser arrancado. Eu não posso comprometer tudo por causa do joio. Eu não posso abrir mão de tudo por causa do joio. Por quê? Porque eu amo mais o trigo. Porque o trigo para mim é mais importante do que o joio. Porque eu preciso estar bem com o trigo, cuidar do trigo. E se a gente for aplicar isso nas nossas vidas, a gente vai observar que a maioria das situações, muitas vezes, quem estraga tudo, na verdade, e é difícil admitir isso, hein? Sou eu e é você. Pelas nossas inconsequências. Nós não podemos ser inconsequentes nas nossas ações. Veja que Deus, ele trata dessa forma, nessa parábola, de uma maneira admirável. Por quê? Porque ele ama. E muitas vezes a gente precisa entender que o amar, muitas vezes para amar, nós sofremos. Porque o conceito bíblico de amor é renúncia, é entrega, às vezes até sofrimento. O conceito do mundo de amor é egoísta, não é? O conceito do mundo de amor é a pessoa ser feliz. Agora, o conceito bíblico de amor é fazer alguém feliz. Veja, há uma grande diferença. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Tem uma. Circula muito na internet, talvez os irmãos já tenham até visto. Tem um vídeo que fala sobre o amor do peixe, um rabino que fala sobre o amor do peixe, não é? E é mais ou menos assim: um homem ele diz, né, para um rabino que ele ama peixe. Eu amo peixe. Aí o rabino olha para ele e fala: Você não ama o peixe, você ama você mesmo. Aí o homem fala: Não, eu amo peixe. O rabino fala: Não, você não ama peixe, você ama você mesmo. Porque se você amasse o peixe, você não o tiraria da água, você não o mataria, você não o prepararia para você comer. Quando você fala que ama o peixe, você está satisfazendo a você mesmo, um gosto teu, uma preferência sua. Porque o amar o peixe para você é você consumir o peixe. E quando você consome o peixe, que você come o peixe, essa comida que você gosta, você se satisfaz. Então o seu amor é egoísta. Se você amasse o peixe de verdade, você o preservaria com vida na água. Dá para a gente entender, mais ou menos, dentro dessa explicação, às vezes o nosso amor é como o amor do peixe, não é? Como esse homem que ama o peixe. Nós amamos aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos faz bem. Ah, não, eu vou estar aqui porque aqui eu estou bem, eu sou bem visto, eu sou respeitado. Quer dizer, quando vem uma situação adversa, é que nós mostramos verdadeiramente quem é quem. Não é? Quem está ali para administrar, quem está ali para ir até o fim, para perseverar, e eu digo mais, é com esses que Deus conta.
Porque largar tudo, jogar tudo para o alto é muito fácil. Nessas horas é que nós mostramos quem nós somos verdadeiramente. Não, peraí, surgiu um problema, tem um problema na família, tem um problema com o meu filho, eu não vou amaldiçoar o meu filho, eu não vou amaldiçoar minha filha, eu não vou dizer que meu filho não presta, eu não vou dizer que a minha filha não presta, não, eu vou amar o meu filho, eu vou amar minha filha, eu vou cuidar. Existe o joio no meio, eu sei, o joio foi colocado no meio? Foi, mas o que resta fazer agora é administrar, porque eu amo o trigo. O meu amor é pelo trigo. E eu vou ter que administrar essa situação para que o joio, no tempo certo, seja arrancado. E é isso que o Senhor está nos dizendo nessa parábola. Vejam que a culpa do joio ter sido semeado é de quem? É do pai de família. Por quê? Porque ele dorme. Muitas vezes nós dormimos. Quando os nossos filhos, irmãos, estiverem pedindo conselhos em situações difíceis para o amigo, para a amiga, não para o pai e para a mãe, é porque a gente já dormiu faz tempo. Quem precisa ser o melhor amigo do teu filho, da tua filha, é você. Somos nós, os pais. Para quando os filhos passarem por uma situação adversa, por um problema, a primeira pessoa que tem que vir na mente deles somos nós, os pais. Porque quando vier o amigo da rua, da escola ou do trabalho, significa que a gente já dormiu e o joio já está lá. Agora é administrar. Vai cortar? Vai acabar com tudo? Não, por quê? Porque eu amo meu filho, eu amo minha filha, nós amamos o trigo, os nossos filhos, a nossa família. Agora nós vamos ter que administrar, vamos ter que ter graça, vamos ter que ter sabedoria da parte de Deus para administrar essa situação. Porque no tempo certo, o joio ele é arrancado e permanece somente o trigo. Vejam que o joio é semeado quando nós dormimos. Mas na parábola do joio e do trigo, em nenhum momento nós vemos o dono da lavoura acusando ou cobrando do pai de família por ele ter dormido. Por quê? Porque isso é próprio nosso. Nós somos falhos, não adianta nós queremos ser perfeitos, não é? A parábola das virgens não cita as 10 virgens, né? O que diferenciava uma classe, um grupo das virgens do outro? Umas serem prudentes e as outras serem loucas. As prudentes eram consideradas prudentes porque tinham azeite. As loucas eram consideradas loucas pela falta do azeite. Mas quando o tempo passa, o que acontece? Ambas, as prudentes e as loucas, dormem. Todas dormiram. Pode ser que em algum momento na nossa vida, tanto eu quanto você tenha dormido em alguma situação. Mas e agora? Perdemos tudo? Acabou tudo? Não. Não, porque nós amamos o trigo. Nós amamos a nossa família, nós temos que cuidar agora, nós vamos ter que administrar, nós vamos ter que ter graça do dono da lavoura. Deus vai nos dar graça, Deus vai trabalhar nas nossas vidas para que a gente possa administrar a situação. E olha, isso aqui é joio, cresceu, já vi que é joio, tenho certeza que é joio, vai lá e arranca o joio. Peraí, tem mais um pezinho de joio ali, cresceu, isso é joio, vamos lá e tira esse outro joio, até a lavoura ficar limpa. Então veja, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui com essas rápidas palavras, com essa breve meditação. Não ponha tudo a perder por causa do joio, porque o máximo que o diabo pode fazer é semear o joio. Quem acaba com tudo somos nós. Então, nessa noite, vamos pedir graça para o Senhor, vamos pedir sabedoria para o Senhor, para que a gente possa administrar essas situações nas nossas vidas, para que o Senhor venha nos dar graça e entendimento, para que a gente possa administrar essas situações, separando o joio e o trigo, à medida que eles vão ficando claros às nossas vistas, para que a lavoura vá sendo limpa, para que a harmonia e a paz vão voltando a reinar. A gente precisa entender essa situação e nós precisamos entrar por esse caminho. Por quê? Porque nós amamos mais o trigo do que o joio. Nós amamos mais a Deus, nós amamos mais a palavra de Deus e sabemos que o Senhor ele tem cuidado de nós.
Jesus, ele tem uma promessa para a sua igreja, meus irmãos. Jesus, ele tem uma promessa firme e eficaz, que ele vela para que ela seja cumprida. E a promessa dele é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa, ela basta para mim e para você, porque ela foi feita pelo nosso Senhor. Amém? Não vou me estender mais, sei que o tempo é curto e diante de tudo isso que nós falamos aqui, eu desejo do coração que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, que os irmãos continuem tendo graça e sabedoria de Deus e assim nós vamos caminhando rumo ao alvo que é o nosso Senhor Jesus e que Ele venha estar abençoando as nossas vidas. Amém? Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço a todos, mais uma vez, Pastor Silas, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, Deus os abençoe ricamente, um grande abraço, fiquem na paz.